Pela terceira vez, Mateus usa a imagem da vinha para falar do reino de Deus. Da primeira vez, foi naquela parábola que nos vimos 2 domingos atrás, quando nos ensinou que não tem primeiros e últimos, mas que somos uma ciranda de irmãos. Depois, na outra parábola, quando nos ensinou que os ladrões e as prostitutas vão nos preceder no reino dos céus se nós pensarmos que somos mais justos do que eles. E agora, pela terceira vez, ele volta a falar da vinha. Só que desta vez, ele pega a imagem mais clássica, citando praticamente ao pé da letra aquilo que nós vimos na primeira leitura, o capítulo 5 de Isaías. A vinha que o proprietário plantou, cuidou de todo jeito, cercou para que as feras não entrassem, devastassem, fez um lagar onde pisar as uvas, só que na hora dos frutos só recebeu espinhos e abrolhos. Não teve uva, não. E aí Jesus traz para o tempo deles, direto, falando que os frutos não estão sendo entregues. Como assim? Mas se justamente a imagem da vinha era usada pelos sacerdotes para garantir seu próprio sustento. A vinha é de Deus. Nós somos os vinhateiros que Deus colocou na vinha. Por isso nós devemos levar os frutos da vinha ao patrão, ao dono. Então tem que trazer ao templo, que é a casa do patrão da vinha, trazer os dízimos, trazer as primícias, trazer os primogênitos, trazer as ofertas, trazer os votos, trazer os sacrifícios pelos pecados, trazer nossos bois, nossos carneiros, até as pombinhas, trazer a farinha. Não te apresentes diante do teu Deus de mãos vazias. O templo usava a imagem da vinha para dizer que todos nós temos que dar os frutos devidos ao patrão da vinha. E quem recebia os frutos devidos eram os sacerdotes, era o templo, que usava Deus para enriquecer. E não faltaram profetas, não faltaram enviados de Deus para dizer que não era isso que Deus queria. Aliás, justamente é nessa parábola que Jesus se agarra para dizer a conclusão de Isaías. Eu esperava justiça, e eis a opressão. Eu esperava o direito, e eis o grito. O grito do pobre é o sinal que a vinha está sendo saqueada. E muitas vezes saqueada em nome de Deus, como nos nossos dias hoje. Quantas vezes os saqueadores da vinha usam o nome de Deus? Governantes, militares, economistas, sacerdotes usam o nome de Deus para saquear a vinha, dizendo que o povo deve a eles pastores, sacerdotes, bispos, cardeais, enriquecendo com a vinha do Senhor. Falsos profetas. Falsos profetas. Enganadores do povo. Ladrões. Aqueles ladrões, Jesus pergunta o que é que vai fazer o dono da vinha com os vinhateiros da parábola.
E eles, pensando que justamente ficasse na lógica de todas as ofertas que o povo tinha que levar ao templo, vai dizer, eles vão perder a vinha, a vinha dele vai ser entregue a outros que vão dar os frutos devidos. Isso mesmo, diz Jesus. O reino de Deus será tirado de vós e entregue às nações. Nações no mundo judaico eram os pagãos. O reino de Deus não é aquele que esperamos que chegue amanhã, depois que toda a nossa história chegar no fim. O reino de Deus é a vinha de Deus aqui. Quem vai cuidar desta vinha? E o fato que Jesus falou que foi tirada aos primeiros vinheteiros e entregue a outros, não vai querer dizer automaticamente que a igreja seja melhor do que os sacerdotes do Primeiro Testamento. Não. Podemos repetir exatamente os mesmos erros. Por isso que no Templo de Jerusalém, onde as crianças gritavam, salva-nos, socorre-nos, Hosana, Jesus usa o mesmo salmo, 2 versículos antes, dizendo a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Não vamos esquecer que Mateus está falando das suas comunidades perturbadas pela destruição de Jerusalém por parte das legiões de Tito. Não existem mais nem as pedras do templo. Foram derrubadas todas. Mas a pedra fundante, a pedra fundamental, a pedra sobre a qual ele vai construir a igreja, a pedra sobre a qual nós temos que construir a nossa casa para que o vendaval não arraste ela, essa pedra permanece. Essa pedra é a opção de Jesus que veio servir na vinha do Pai. Não veio saquear a vinha do Pai. A justiça e o direito. Não a opressão e o grito. O pobre que grita é sinal que a vinha está sendo saqueada. É sinal que em nome de Deus se faz a coisa mais perversa, que é destruir a esperança dos pequenos e dos pobres, legitimar em nome de Deus, usando a palavra de Deus, manipulando a palavra de Deus, para justificar um Estado que oprime, que arma, que destrói povos, nações, ambiente. Não dá para ser terrivelmente evangélicos se enquanto houver o grito do pobre. O grito do pobre é o que Deus não quer na sua vinha. E este é o reino de Deus. Um lugar onde haja justiça e direito, não opressão e gritos.